Olá pessoal, o programa da semana veio conhecer a Plena Fisioterapia, que recentemente completou 10 anos. E hoje a gente vai conversar com gente que reabilita gente. No Estúdio D, tá começando. Me conte, como começou a Plena? Me formei. E daí? Porque são 10 anos. Em 10 anos, é uma década, muita coisa aconteceu até chegar o dia de hoje. Como surgiu? Como começou? Eu quero que conte um pouco da tua história. Bom, eu vim trabalhar aqui em Bento logo que me formei. Eu me formei em 2005, na verdade. E eu vim trabalhar aqui para uma pequena temporada, que era para substituir uma outra fisioterapeuta que ia estar de licença maternidade. Aí depois dessa licença maternidade dela, eu acabei ficando para trabalhar com ela por mais um tempo. E aí, durante um ano, eu fiquei trabalhando junto com ela na clínica. Nós viramos sócias. E aí depois eu resolvi montar o meu negócio. Então, como eu já tinha alguns clientes, eu já tinha alguns pacientes que confiavam em mim, que gostariam de continuar fazendo a fisioterapia, o pilates comigo. Então, eu resolvi abrir o meu próprio negócio. Então, no primeiro momento eu fui para uma clínica multiprofissional. Então, eu dividia o espaço, uma casa, com outras profissionais. E aí chegou um momento que eu queria ter um espaço só meu, um espaço menor, que eu pudesse deixar mais aconchegante, mais... Tua cara. A minha cara. Então, eu resolvi me mudar para esse espaço aqui. Então, está completando 2 anos, agora em janeiro. Então, é um lugar menor, né, mais restrito. Só tem fisioterapia nesse espaço aqui. Então, eu trabalho com fisioterapia, com pilates, com RPG. Quais são os tratamentos que tu oferece atualmente aqui nessa Aqui? Então, eu trabalho com fisioterapia convencional, que é tratamento de ortopedia e traumatologia, basicamente. Tem alguns métodos, então, que é o pilates, que é o RPG, que é reeducação postural global. Trabalho com liberação miofacial, que a gente chama de terapia manual, que são umas manipulações. Isso que você não tem noção. Muito. E junto com isso tem algumas outras técnicas, que a gente usa ventosas, que a gente usa agulhamentos e para tratamentos específicos, assim, de contraturas musculares, dores. Quantos tipos de fisioterapia existem, assim? Porque tem desde a fisioterapia para quem de traumatismo, tem a preventiva, tem inúmeras. Sim. A fisioterapia é uma área bem ampla, assim, desde a área hospitalar, então que trabalha com cardiorrespiratória ou então neurológica. Tem fisioterapia estética, que a gente chama de dermatofuncional, que está super em alta agora também. Fisioterapia em ortopedia, traumatologia, no esportes, reumatologia, que é essa área que eu atuo mais. Tem também áreas de uroginecologia, que é para prevenção de incontinência urinária ou então até tratamento de incontinência urinária, pós-operatório de cirurgia de próstata, então isso também é bem comum. Estamos em pleno verão aí, o pessoal se joga nas academias, né? Muitas vezes sem um profissional, acompanhamento, né, adequado, e acaba forçando demais. Como tu enxerga essa situação? Uma pessoa deveria procurar um fisioterapeuta antes de partir para essas atividades, para ter uma ideia do que pode e o que não pode fazer? Isso seria o correto? Não digo que seria o correto, porque não tem certo e errado nesse sentido, mas seria uma forma interessante de trabalho. Por quê? Geralmente as pessoas querem um resultado muito rápido em pouco tempo, e isso acaba fazendo com que as pessoas tenham mais, façam exercícios de uma forma mais intensa, né? Às vezes sem acompanhamento e de uma forma errada, então acabam se machucando. Então o ideal e seria interessante que as pessoas fizessem uma avaliação antes, mesmo com um profissional de educação física, não seria porque é ele que vai atender as pessoas na academia. Mas a fisioterapia preventiva seria para fazer alguns reforços musculares, alguns trabalhos de flexibilidade, alongamento, justamente para evitar lesões. Às vezes as pessoas saem para correr, por exemplo, agora está muito em alta, corrida, grupos de corrida, corridas que
no final de semana e saem correndo e acabam se machucando, porque a musculatura não está forçado o suficiente, então não está adequado. Então machuca muito o joelho, machuca o tornozelo, justamente por querer forçar demais. Então isso faz com que as pessoas precisem procurar depois, né? Então ter que parar a atividade, ter que parar essa corrida para fazer o tratamento para depois voltar a correr. Então o ideal seria fazer uma coisa ao mesmo tempo, fazer junto, assim. O Pilates, vamos supor. O Pilates é uma forma de prevenir esse tipo de lesão. A gente consegue trabalhar, no Pilates a gente consegue trabalhar bastante a questão de alongamento, força, a gente trabalha a propriocepção, que é a pessoa entender o seu corpo, assim, né? Então é uma forma de trabalhar de forma preventiva. Algumas pessoas ainda acham que Pilates é muito levezinho, né? É só alongamento e tal. O que mas não, a gente sabe que não né? É além disso. É um trabalho bem forte, na verdade. É muito indicado para quem está entrando já aí numa idade mais avançada. É uma forma, porque muitas pessoas optam pelo Pilates porque não gostam, por exemplo, de fazer musculação, não gostam de academia, de uma forma geral, né? Então, eles optam por o Pilates como um exercício físico. Então é uma forma de se manter saudável e praticar uma atividade, né? Falando em se manter saudável, um outro assunto que a gente trouxe é a questão do volta às aulas, né? A gente vê aí as crianças voltando a estudar e às vezes a mochila, eu já vi criança assim que eu não sei como é que a criança andava. Chegava a estar, sabe, torta para trás, assim, do peso da mochila. Isso é um erro gravíssimo, tanto agora quanto a longo prazo. Principalmente para uma coluna, não sei. Principalmente para crianças que estão nessa fase de desenvolvimento e crescimento. Então, quando a gente coloca um peso mais do que o suportável por uma estrutura, obviamente que ela vai crescer já sofrendo, né? A gente indica, na literatura tem muitas coisas, então dizendo que a criança pode carregar nas suas costas de 7 a 10% do peso do próprio corpo. Então, se uma criança pesa 40 quilos, então ela não pode ir com uma mochila que pese mais do que 4 quilos. Então, a dica é colocar o que consegue na mochila e carregar também na mão. Então, dividir o peso entre a mochila e o colo, assim. Ok. Recentemente aí, então, tu estava em Portugal, isso aí? Isso mesmo. Fazendo um mestrado em Portugal? Um mestrado. Foi uma experiência bem diferente para ti. Me conta um pouco dessa experiência que tu teve em Portugal. Sim, foi uma experiência bem diferente, muito legal, muito interessante, assim. Foi uma coisa que aconteceu muito de repente, então eu não pude deixar as minhas coisas aqui e largar tudo aqui para estudar lá. Então eu acabei combinando com os meus professores de ficar temporadas lá em aulas e temporadas aqui. Então é um mestrado em Ciências da Saúde, eu fiz com ênfase em exercício e saúde na Universidade de Évora, em Portugal. Foi muito legal, assim, foi muito interessante as novidades e coisas que eu não tinha acesso aqui, eu não tenho acesso aqui, eu consegui trabalhar lá. Tinha bastante professores espanhóis também, porque eles têm um convênio muito forte com uma universidade da Espanha, então eles fazem essa troca de docentes. Então foi uma experiência muito boa, assim, uma experiência fantástica. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que é legal também a gente comentar, esse dia tu postou uma foto de uma gravidona, né? Porque ela com uma barrigona assim, fazendo pilates. Pilates é muito importante para quem está grávida. Sim, é uma forma de amenizar as dores e desconfortos que a gravidez proporciona, né? Porque imagina que o ponto de equilíbrio da pessoa, da mãe, muda, é um peso a mais no corpo, as questões hormonais acabam alterando muito, assim, elas ficam com as pernas muito inchadas, elas ficam com desconforto na coluna, porque toda a estrutura biomecânica vai modificar. Então é uma forma de amenizar esses desconfortos. No final da gravidez, no final da gestação, começam a fazer algumas alterações para a chegada do bebê, então também é necessário que a gente faça isso para
para evitar não, para diminuir as dores e os desconfortos que elas sentem. Ou para quem vai fazer parto normal, ajuda também, não ajuda na hora, eu sei que tem uns movimentos com bola que elas fazem para ajudar a dilatação. A gente faz mais ainda para mobilidade da pelve, assim, para mobilidade da cintura, da lombar, da pelve, para a chegada do bebê ser menos desconfortável, assim, para ser mais fácil. Postura corporal de qualquer ser humano ainda é um problema? É um grande problema. Eu não sei se o problema maior é a postura ou é o estresse que o trabalho proporciona nas pessoas, mas geralmente as queixas vêm do dia a dia, assim, do trabalho mesmo. Existem muitas lesões de academia, de prática de esportes, mas o principal é o trabalho. Então a gente também tem esse trabalho em ergonomia, eu tenho uma formação em ergonomia. Então é bem importante também que essa fisioterapia preventiva que a gente estava falando antes seja aplicada nessa área, né, no trabalho mesmo, para evitar que as pessoas se machuquem e sintam dores. A maioria das pessoas chega aqui com dor nessa região do pescoço, ombro, cervical, que é onde a gente descarrega toda a tensão, né? Então é um tratamento que é bem frequente aqui. E é disso, não só da postura, mas também do estresse, das cobranças e tudo mais, e as pessoas isso acaba prejudicando. Aparelho celular. Então, é um mal da humanidade. É um mal, nossa, é um super mal, na verdade. As principais dores ou queixas de pescoço, cervical, então as pessoas ficam muito tempo com a cabeça baixa, então isso acaba forçando muito. Se sentadas, as pessoas ficam assim ou ficam deitadas, aí precisa adaptar o corpo para uso do celular. E também lesão no polegar e nesses 2 dedos aqui. Então, quando a gente fica muito tempo nessa posição aqui, pode ser que a gente faça uma compressão do nervo ulnar, que vem aqui, e aí algumas pessoas sentem formigamento aqui, nesses 2 dedos aqui. De segurar assim? De segurar o celular nessa posição. E outras, isso, dói essa região aqui por causa do movimento, ou digitar e ficar passando. Ficar segurando o telefone. Isso, então são coisas novas, né, que estão aparecendo agora por causa da tecnologia. Mas... Eu queria que tu encerrasse então a nossa entrevista, falando então primeiro sobre essa tua satisfação de ter completado aí recentemente 10 anos, já ingressando aí para o 11º e que vem tantos outros, com tantas novidades que estão por vir, e que tu convide as pessoas a conhecer teu espaço. Então, em primeiro lugar, agradecer aos meus pacientes, aos meus colaboradores, a todas as pessoas que me apoiaram. Eu estou há 10 anos, fazendo 11 anos agora com a Plena, e recentemente eu comemorei esses 10 anos com uma festa que para essas pessoas, assim, em agradecimento, em valorização, né? Valorizar os meus amigos, meus clientes que fazem parte da minha vida, né? Querendo ou não. Afinal, você chegou aqui até por causa deles. Por causa deles, exatamente. Muito obrigada, Andressa, mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Podemos falar de um assunto tão importante que é aí a fisioterapia, a postura, né? E esse mundo aí, de mundão de celulares que deixa todo mundo meio tortinho. Aí tu vai lá e desentota depois. Não é isso? O ideal seria que as pessoas chegassem aqui para fazer um pilates de uma forma preventiva, né? Não chegar com dor para fazer um tratamento, mas é isso mesmo. Ok, muito obrigada. Obrigada, Deb. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê semana que vem. Tchau.